Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro Úrsula de Maria Firmina dos Reis. De antemão eu digo que esse livro eu não li neste calhamaço, só a introdução. Eu li em PDF, inclusive se alguém quiser, está disponível naquelas edições Câmara, né? E inclusive o livro lá tem a obra completa dela, que é Úrsula Guvepa, se eu não me engano, que é um conto indígena, e a escrava. Mas hoje nós iremos falar sobre Úrsula, esse livro maravilhoso. Vou falar um pouco aqui com vocês sobre o enredo, a ligação desse enredo com a literatura gótica, que entrou no meu projeto Lendo Literatura Gótica Feminina. Lendo Gótico Feminino, deveria ser o nome certo, né? Mas eu acabei colocando assim por falta de conhecimento mesmo. Mas quem quiser acompanhar essa leitura, vá lá no Literatura e Psique, o Instagram, Literatura e Psique, porque eu tô lendo um livro gótico escrito por mulher por mês. Às vezes eu consigo, às vezes não. Por exemplo, esse livro aqui eu li por acaso. Eu tinha que apresentar uma ementa no curso de letras para fazer minha matrícula, né? Porque agora eu tô na etapa de estágio. Coincidentemente, a cadeira era literatura afro-brasileira e indígena. Então, como eu estava estudando muito literatura gótica, eu queria trabalhar algum conto, alguma história gótica. E o professor Alexander Meirelles me indicou um conto que é Boca Torta de Monteiro Lobato. E lendo o livro, né, Matizes do Gótico, inclusive, né? Aí eu encontrei um artigo sobre esse livro e aí eu achei maravilhoso. Falar de mulher e literatura gótica e uma mulher que fala de literatura afro-brasileira, para conceituar. Esse livro foi escrito em 1859, se eu não me engano, qualquer coisa eu corrijo aqui no vídeo, por uma escritora chamada Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra. Inclusive, ela vai entrar no hall de escritores, que é a minha parede de escritores. Vou comprar o quadro e imprimir a foto dela e colocar aqui porque ela merece. Ela era uma mulher negra. Há algumas biografias, né? Que a vida dela não foi fácil. Dizem que ela era filha de uma escrava com um homem, parece que a mãe dela foi violentada. Gente, se estiver errado, por favor, me corrija. Mas eu li em algum artigo isso. E que ela, por isso ela não foi, ninguém sabe quem é o pai dela, ela não foi assim, né, tem o nome do pai no registro. Mas no caso, Maria Firmina, ela foi educada, né, ela sabia ler e escrever, inclusive ela se tornou professora. E ela foi a primeira escritora brasileira a escrever um romance em que fala sobre a condição do negro, do escravo. Então, este aqui é verdadeiramente o primeiro romance afro-brasileiro da literatura brasileira. Não é Negreiros de Castro Alves, para você ver, né? Escrito por uma mulher negra. E neste romance, vou narrar um pouco do enredo para vocês, acontece da seguinte maneira. Certo dia, um jovem está andando por uma paisagem e as descrições da paisagem, meu Jesus, são lindas, assim, a forma como ela é poética, o narrador é poético, quando você é um narrador, mas já sabemos que é escritora. E aí esse rapaz sofre um acidente, o cavalo morre, ele afunda o crânio e fica ali convalescendo. De repente aparece um jovem de 25 anos chamado Túlio, e esse jovem ajuda, né, aquele rapaz que a gente vai saber mais na frente que é Tancredo. A intriga da história aqui, uma das, né, é que Túlio é um escravo. E aí o narrador conta a condição de escravo, como vocês podem. O narrador refletindo sobre o escravo Túlio. Assim é que o triste escravo arrasta a vida de desgostos e de martírios, sem esperança e sem gozos. Ó esperança, só a tem os desgraçados no refúgio que a todos oferece a sepultura. Gozos? Só na eternidade os intervém eles. Coitado do escravo, nem o direito de arrancar do imo peito um queixume de amargura e dor. Senhor Deus, quando colocará no peito do homem a tua sublime máxima, ama teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao teu semelhante, aquele que também era livre no seu país, aquele que é seu irmão. Ou seja, nessas citações, ela dá um tapa na cara, né, dos senhores de escravos que se dizem cristãos
que iam para a igreja dizendo amar o próximo como a ti mesmo e escravizavam os escravos. Tapa na cara essa citação, né, não? Túlio leva, né, o Tranquedo para casa de Luísa B, que é uma senhora ali de um sítio, e a Luísa B é a mãe de Úrsula, né, que é uma jovem que está cuidando da mãe, que já está doente há um tempo, e agora vai cuidar também de Tranquedo. Enquanto ela cuida de Tranquedo, que sofreu uma grande desilusão amorosa, e ele vai contar a história dele com o pai dele, que é um patriarca extremamente opressor, né, que eu não vou dar spoiler, né, mas ele sofre uma desilusão amorosa daquelas de matar e nunca mais acreditar em mulher nenhuma, mas devido o cuidado de Úrsula com ele, ele se apaixona por Úrsula e muda a opinião sobre as mulheres. E aí, gente, Úrsula está sempre meditando na floresta e ela senta num tronco, né, de uma árvore centenária, e a descrição é maravilhosa, que diz que o tronco da árvore acolhia a jovem e as sombras. E aí entra o elemento gótico, né? O gótico sempre tem um castelo com arquitetura gótica, né? Aqueles umbrais e tudo mais, ogivas. A floresta, né? Sombria, perigosa, e ao mesmo tempo um lugar de refúgio de meditação nas catedrais góticas. Então, no caso aqui, o elemento gótico, né, em vez de ser uma catedral gótica, um castelo medieval, é na floresta, né, que acontece ali grande parte da intriga. Por exemplo, na floresta, Tranquedo se declara para Úrsula. E também naquela árvore, naquele tronco, naquela, né, descrição quase de uma catedral gótica, o refúgio de pensamento, né, de meditação de Úrsula, que também ela acaba ouvindo um tiro e em vez dela fugir, ela tenta salvar o animalzinho e ela encontra o opressor da história, que é o seu próprio tio, Fernando P. Quase que falando um negócio esquisito. E aí, gente, começa a intriga da história. Úrsula se apaixona por Tranquedo, quer viver com Tranquedo, mas é sempre a luta, porque Fernando se apaixona pela própria sobrinha e que é aquela mulher pelo fim da força. Então aqui existem vários elementos góticos, que geralmente uma literatura gótica ela é considerada gótica porque ela traz o elemento sombrio pela arquitetura. No caso aqui, tem um artigo de um rapaz que eu li, que eu esqueci, que ele fala sobre Casa Grande Senzala, os elementos góticos na Casa Grande Senzala. Se eu não lembrar, eu vou colocar o nome do rapaz aqui depois no vídeo, certo? E o nome do artigo também. Mas assim, por exemplo, em vez de ter a Casa Grande, aliás, o castelo medieval, onde o opressor é dono e manda em tudo, aqui é a Casa Grande. O calabouço, o lugar de tortura, aqui é a senzala, sabe? E a mocinha que é oprimida no conto gótico, como lá no Castelo de Otranto, aqui também tem. E a questão do sobrenatural intervindo, né, para punir o opressor, vai acontecer também, mas eu não vou contar porque vai ser um tremendo spoiler. Então aqui, gente, qual é a grande sacada? Nós sabemos que existe o gótico masculino e o gótico feminino. O gótico feminino tem início com Anne Radcliffe, que ela sempre narra histórias de mulheres oprimidas em casas, né? Em casas tipo da era vitoriana e tudo mais, e sempre a mulher oprimida. Então, é uma narrativa que tenta sempre expressar a condição da mulher, desculpa, na sua própria casa, né? Sendo oprimida. E dá a entender assim que é um romance meio besta, não sei o quê. Nas histórias de Anne Radcliffe, que tem sempre uma coisa extraordinária, que em vez do gótico dela ser explicado como sobrenatural, o gótico dela é explicado de forma palpável, né? Até porque os problemas das mulheres lá nas histórias de Anne Radcliffe são problemas reais. Então, a solução também tem que ser real. Então, assim, de certa forma, eu estou escrevendo, terminei um artigo hoje, enviei, na verdade, sobre esse livro, que a gente percebe o quê? Que o gótico feminino dá voz à mulher, mas só que Úrsula não dá voz só à mulher, a personagem Úrsula e Luísa B, que estão ali sempre falando, mas também dá voz aos escravos, principalmente a Túlio e a personagem chamada Susana. Gente, o capítulo dedicado a Susana é extraordinário. Susana é a mãe adotiva de Túlio, porque acontece algo terrível com a mãe de Túlio, né? Mais um elemento de opressão contra a mulher aqui. E quem cuida é Susana. E Susana, há um momento em que ela vai narrar que ela vivia na África,
com a família, e ela foi retirada do seio da família, levada para dentro de um navio negreiro, em que muitas pessoas morreram, e ela resistiu, ela decidiu viver como uma forma de resistência, somente para resistir, para dizer assim, vocês não vão me matar. Então, assim, é um livro que dá voz às mulheres e aos escravos de uma forma tão extraordinária que chega a arrepiar. É um livro triste, mas é um livro lindo, porque por meio das personagens, toda uma nação, eu tô falando a nação negra, a nação escrava, falou por meio desse livro. Todas as mulheres falaram por meio desse livro. Todos os escravos falaram por meio de Susana. Imagine só, lá no século XIX, né? 1859, no século XIX, toda a comunidade ali, porque sim, esse livro ele entra no estilo de época romantismo. Ele foi escrito em formato de folhetim, ou seja, escrevia um capítulo, colocava no jornal ou no periódico. Imagine só o burguês, né, o dono de uma casa grande cheia de escravo, lendo ali, nossa, esse romancinho, de repente a escrava Susana começa a falar: ei, eu tinha uma família como você, tinha filhos, e me tiraram do seio da minha família, me tornaram escravo, me tratam feito indigente. Então, gente, é um livro muito forte, é um livro maravilhoso, um livro lindo. Gente, por que não coloca isso como sendo o primeiro livro de literatura afro-brasileira? Na segunda geração, com Doreira ali, sabe? Castro Alves fez isso, sim, alguns anos depois de Úrsula, tá entendendo? Se bem que é poema, né? Mas no caso aqui seria um romance. Então, é um livro maravilhoso. Eu amei o livro pelos seguintes itens. Primeiro, uma mulher negra escreveu esse romance. Segundo, ela dá voz às mulheres e aos escravos. Terceiro, tem esses elementos góticos maravilhosos. E os elementos góticos, como eu falei para vocês, do gótico feminino, são essenciais para a construção desse romance. Porque é justamente o gótico feminino que tem essa capacidade de dar voz às mulheres. E Úrsula, ela é genial. Ela não dá voz só às mulheres oprimidas. Ela dá voz às mulheres e aos escravos. Porque alguns artigos dizem que na época, provavelmente, acho que é os mistérios, esqueci agora, os mistérios de Udolpho, né, que é um livro de Anne Radcliffe, já rodava por ali. Algumas pessoas já liam esse livro de literatura gótica feminina. Então ela poderia ter seguido a forminha e ter ficado famosa, como sendo, né, escrevendo uma coisa que todo mundo iria gostar de ler. Mas não, ela incomoda. Ela não vai falar só da mulher, sabe, a mocinha, a donzela oprimida pelo o grande patriarcas, né? O patriarca que deveria proteger se torna o opressor. Não, ela vai falar sobre os escravos. E tem outra informação interessante também, é que Maria Firmina dos Reis, ela tentou formar uma escola para pessoas humildes e pobres que não podiam pagar. Só que infelizmente ela foi impedida, esse projeto dela foi impedido, né? Fecharam a escola dela. Por quê? Gente, como sempre, não é interessante para os poderosos ter uma massa informada, porque pessoas que estudam, que trabalham, que têm informação, não vão aceitar qualquer porcaria, né? Então, este livro é maravilhoso, eu espero que vocês leiam, e esse aqui, por coincidência, se tornou o primeiro livro lido de literatura gótica feminina no meu projeto lá do Instagram, Literatura e Psique, né? Que é o nome do canal, por Yolanda Silva. E eu fico muito feliz que tenha sido o quê? Uma escritora mulher, negra, feminina, eu não gosto de chamar feminista, porque eu não me considero uma feminista, mas eu sou extremamente feminina, sabe? E aí, gente, esse livro aqui, maravilhoso, vocês precisam ler. Inclusive tem esse meu brinco aqui maravilhoso, que eu vou colocar o Instagram do pessoal que faz esses brincos aqui. Olha que coisa mais linda, né? Muito massa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Até a próxima.